muito bom dia para você que está ligado aqui na tela do SCC-SBT. Estamos chegando nessa quarta-feira ao vivo para todo o nosso estado, com as principais informações aqui de Santa Catarina. E como sempre, a gente começa espiando o tempo lá fora. Vamos começar pela região oeste, Chapecó, que a partir de hoje já tem mudança no tempo, como a gente já consegue ver nas imagens agora, ó. Temos 21 graus nos termômetros, uma temperatura bem diferente de ontem nesse mesmo horário, né, que chegava ali quase a 30 graus. Hoje temperaturas mais amenas, justamente por essa instabilidade, a cobertura de nuvens e a possibilidade de chuva ainda hoje para o grande oeste catarinense. Vamos continuar o nosso giro? Agora a gente tem imagens de navegantes na sua tela, mostrando que por aqui, região do litoral, ainda o sol brilha desde cedo, as temperaturas também são mais altas, ó, a gente tem em torno de 23, 24 graus e deve continuar assim nas próximas horas, ficar apenas no aumento de nuvens aqui para a região do litoral. E Floripa, vamos dar uma olhada na capital também, como está agora, 11 horas e 1 minuto, 19 de agosto de 2026. Por aqui na capital também com abafamento desde cedo e nos termômetros também 23 graus neste momento. Vamos aos destaques de hoje. O vice-prefeito afastado de Lages, Jair Júnior, foi condenado pela justiça agora em um outro caso envolvendo uma ex-namorada, dessa vez pelo crime de violação de domicílio. E a polícia prende suspeitos de um possível sequestro de um influenciador em Balneário Camboriú. As imagens mostram o momento da prisão. Daqui a pouco a Cris vai chegar com todos os detalhes dessa informação. E hoje, pessoal, é dia de festa. Temos uma programação especial durante o seu dia aqui na tela do SCC-SBT. Nós estamos completando 45 anos de muita história compartilhada e vivida ao seu lado. E por isso, nós vamos trazer depoimentos de telespectadores que tiveram as vidas impactadas pelo SBT e não para por aí. Já já, todos os detalhes. Estamos no ar, fique com a gente. Vamos lá então com o nosso meio-dia. Como eu disse agora, é um dia muito especial para todos nós. O SBT completa 45 anos e nós decidimos comemorar essa data bem pertinho de vocês, vocês aí de casa que fazem a nossa TV acontecer. E uma telespectadora foi escolhida e como festa boa tem que ter comida, gente, olha só, o Zanotto, ele acordou cedo, foi lá para o mercado público aqui de Florianópolis para garantir os ingredientes desse almoço. Vamos acompanhar? Olha só. Bora lá, pega o peixe. Hoje a nossa manhã começou diferente. Trocamos a pauta de notícias e informações e fomos às compras no mercado, porque hoje nós vamos fazer o almoço na casa de uma telespectadora do nosso SBT. E a nossa direção perguntou quanto que vocês precisam de orçamento para fazer esse almoço. E nós imaginamos R$80, um almoço para 4 pessoas. Compramos então arrozinho, tomate, batata, não pode faltar também a cebolinha, o alho e o óleo para fritar o peixe que nós íamos buscar. No mercado nós gastamos cerca de R$44, ou seja, sobrou um pouco mais de R$30 para comprar o peixe. E nós encontramos aqui, jovem, 1 quilo de peixe por menos de R$30? Acha sim, anchova, tainha, a curvina também. Tudo mesmo. Essa postinha aqui é de curvina, então essa que a gente vai levar. Como é R$18 o quilo, pode fazer o seguinte então, pode preparar até um pouquinho mais. 1,5 kg de curvina, fechou? Fechou. Ó, 2 curvinas aqui, ó, que ele pegou, separou pra gente, já em postinha, e o preço deu R$30. Ainda sobrou um dinheiro pra gente levar mais uma saladinha. A gente vai lá do lado de fora então, pegar ali no sacolão, mais uma salada. Zanotto na cozinha, essa eu quero ver. Aí depois de passar no mercado, ele já está na casa dessa telespectadora. E ele prometeu fazer um almoção daqueles, gente, para celebrar a altura, os 45 anos do SBT e retribuir todo o carinho da nossa audiência. Zanotto, bom dia! Conta pra gente onde você está, apresenta essa telespectadora. Já tô vendo um peixinho frito aí do lado. Coisa boa, hein? Bom dia pra você.
Muito bom dia, Marister. Bom dia, nossa audiência do SCC Meio-Dia. Estou aqui conversando com vocês, Maria, mas de olho no peixe. Como vocês viram, passamos logo cedo no mercado público da capital. Compramos aqui uma curvina imposta, que nós estamos terminando de fritar. O Cris vai mostrar aqui o arrozinho também já está pronto. E daqui a pouco a gente mostra a composição dessa nossa mesa. Tudo muito simples. O peixinho frito, o arroz, também aquele purezinho de batata e ainda aquela salada para contemplar. Nós estamos aqui no Monte Cristo, Maria, área continental de Florianópolis, aqui na casa do nosso grande Daniel e da mãe dele, a Nayara, que está aqui abrindo as portas da casa dela para a gente hoje. Já deixou que eu ficasse muito à vontade ali na cozinha, preparando esse almoço. E hoje a gente vai almoçar um pouquinho mais cedo, né, Nayara? E depois você vai participar com a gente hoje dessa programação especial. Eu queria te agradecer por abrir as portas da sua casa, né? Do pai do Daniel também, que permitiu que a gente estivesse hoje aqui preparando esse almoço. Vamos chegar mais perto ali da mesa, Nara? Para o Cris poder mostrar para a gente também como está aqui, Maria. Por enquanto, você viu, o peixinho está fritando. Tem que ser rápido esse ao vivo aqui, hein? Tem que ser rápido, daqui a pouco eu vou lá cuidar do peixe. Mas está aqui já a saladinha de alface, de tomate, o purezinho e tudo pronto. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais com a Nayara. A gente traz aqui o arroz e o peixe para a mesa também, e vamos hoje almoçar na casa da nossa telespectadora, que vai ficar com a gente nessa programação do nosso SCC Meio-Dia, também comemorando esses 45 anos da TV mais feliz do Brasil, do nosso SBT. Ô Maria, tenho que correr lá pro fogão, pro peixe não queimar, daqui a pouco eu volto, tá? Combinado, Zanotto. Tá ali, ó. O Zanotto hoje tá, gente, na beira do fogão, como vocês estão vendo. Ó, ele falou, eu que vou garantir esse almoço para uma das telespectadoras que tá aqui hoje, a Nayara, representando todos vocês aí de casa, né? Vai sair um peixinho, tem ali o Daniel também fofinho, que tava junto, o filhinho da Nayara. E é isso. Tá bonito, hein, Zanotto? Essa hora deu água na boca. Olha lá, ele diz que é cozinheiro, de mão cheia. A gente quer saber se a Nayara vai aprovar essa comida do Henrique Zanotto, que hoje está no Monte Cristo, uma comunidade que sempre traz muita audiência pra gente aqui também. Até já, Zanotto! E vocês lembram, pessoal, da Ariela? Ela tem 16 anos, teve a vida transformada após um grave acidente com fogo no fim do ano passado, que atingiu cerca de 70% do corpo dela. Antes, ativa, cheia de planos, e hoje ela enfrenta limitações físicas severas e um momento emocional muito difícil, sempre ao lado da mãe, a Rosélia, que deixou o trabalho para cuidar da filha em tempo integral. No começo do ano, nós trouxemos essa história aqui no jornal, vocês lembram, né? E a mobilização da nossa audiência para ajudar a custear as cirurgias e os remédios foi tanta, gente, que para agradecer esse carinho, a Ariela e a mãe dela mandaram um vídeo pra gente. Olha só. Bom, eu sofri um acidente, né? Me queimei e graças a isso eu precisava de fisioterapia, cirurgias, separadoras, cremes, protetor solar, acompanhamento psiquiátrico, psicóloga. Então, estava bem difícil no começo de conseguir conciliar tudo isso, porque muitas das coisas teriam que ser pagas, né? Os cremes, os protetores solares, essas coisas assim. Então, a gente procurou alguém para ajudar a gente e graças a Deus a gente encontrou o SBT, eles ajudaram a gente fez, gravou com eles, né? E graças a eles a gente conseguiu ajuda financeira para conseguir suprir todas essas coisas que eu precisava. Muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem de ajudar as pessoas. Nós só temos a agradecer, a ajuda de vocês foi de extrema importância para nós e só estamos agradecendo, né, Ariel? Parabenizando ao SBT e toda a sua equipe. Vocês viram, gente? Esse agradecimento da Ariela e da Rosélia, mãe dela, é para vocês aí de casa, né? Nós aqui no SBT, a gente só está fazendo o meio do caminho. É vocês, são vocês, né? Até vocês que esse agradecimento tem que chegar também. Já já tem mais depoimentos por aqui, mas agora vamos às notícias também aqui do nosso estado. O entreposto público de pescados do João Paulo está com a obra concluída, mas ainda não começou a funcionar. A prefeitura diz que aguarda a chegada dos equipamentos e já prevê um início para essas atividades. É a Graziane Bialy que está chegando ao vivo com todas as informações. Bom dia para você, Grazi.
Bom dia a você, Maria. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, estamos, inclusive, dentro do entreposto, né, onde a estrutura já está toda pronta, toda concluída, uma estrutura muito bonita, muito bem estruturada mesmo. E, claro, está faltando, como você disse, Maria Esther, os equipamentos para que, então, os pescadores, que a gente também conversou com eles aqui fora, possam, de fato, começar a trabalhar aqui dentro. Porque o trabalho deles ali na pesca continua, mas aqui vai dar todo um suporte para que eles possam fazer esse trabalho com ainda mais qualidade, com ainda mais propriedade. Bom, como você disse, a gente já tem sim prazo para a chegada dos primeiros equipamentos, que são as mesas, facas, esses detalhes menores. E quem vai trazer mais informações para a gente é o Gabi Floripa, subsecretário de Pesca de Florianópolis, que tem data, são 30 dias, é isso, Gabi? Muito boa tarde. Muito boa tarde. A gente tem até 30 dias para essa primeira fase de equipamentos chegarem, que são as mesas, alguns maquinários menores da manipulação dos pescados. Então, até 30 dias, esses equipamentos estarão chegando para começar aí o processo de o início da operação do entreposto. Consequentemente, depois, até final do ano, estarão sendo instaladas as câmeras frias, os equipamentos maiores, que também já está em processo de licitação, os valores já estão garantidos, os suportes financeiros aportados estão garantidos para os equipamentos, então não é promessa, é realidade, só o processo burocrático que é necessário fazer, consequentemente, para que aí sim, os nossos pescadores possam, além de pescar, armazenar, manipular e vender com valor agregado o seu pescado. Muito bem, inclusive é importante a gente lembrar, né, que a verba para esses equipamentos veio a partir de deputados, veio a partir de um poder público mesmo que se mobilizou para ajudar esses pescadores e agora, através das licitações e tudo mais, então os equipamentos devem chegar. Mas, para além disso, também há uma parceria muito importante que é o Sebrae, que vai ajudar esses pescadores, porque afinal de contas eles são pescadores, mas é preciso gerir esse negócio e aí o Sebrae também entra nisso. Exatamente, aqui é uma parceria muito importante que deu muito certo, que é o poder público, através da prefeitura, os parlamentares que contribuíram com as emendas também, a associação de pescadores que formou a cooperativa para operacionalizar todo o processo e o Sebrae, que é aquele que dá todo o suporte no plano de negócio, de como fazer, de como preparar e, consequentemente, essa parceria Sebrae, cooperativa e poder público vai fazer com que o entreposto funcione com todo sucesso, com certeza. E vai ser muito importante para o ganho dos pescadores, porque a gente vai pular algumas etapas, né? A venda, as pessoas vão poder chegar aqui mesmo, logo na entrada, com um estacionamento, uma estrutura super completa para receber o consumidor e a venda ser direta, sem aquele tal atravessador. Na verdade, o que acontece? A gente consegue um valor agregado para o trabalho do pescador. A pesca artesanal tem essa luta há séculos, né? De que o pescador nunca é valorizado. E o entreposto vai mudar essa realidade, porque eles vão pescar, eles vão manipular, eles vão armazenar e eles vão comercializar. Então, é um processo completo feito pelos pescadores, claro, com o suporte do Sebrae, com o apoio do município, mas é um avanço para a pesca de Santa Catarina, de Florianópolis, consequentemente, e é bom para toda essa classe pesqueira que a gente dá um avanço. O pescador vai ter o prazer de saber que o produto dele, como qualquer outro produto na cadeia, é vendido com valor agregado e o peixe aqui terá esse valor agregado e, consequentemente, eles vão ter uma rentabilidade maior. Então, em cerca de 30 dias a primeira parte e em novembro vem o completo, então. Isso é o que a gente espera, né, consequentemente, né? Até 30 dias, todos os equipamentos de montagem do entreposto, mesas, maquinários menores, maquinários de manipulação, as tábuas, todos os equipamentos de pia, é tudo muito criterioso, porque questão de vigilância sanitária, tem toda essa questão que precisa obedecer todos esses critérios, por isso demora um pouco mais, mas até 30 dias todos os equipamentos estarão entregues, que já foram comprados, e consequentemente nesse período também está o processo das câmeras frias, para aí sim, por completo, começar a operar. Muito bem, então. Mais de 170 famílias devem ser beneficiadas e com certeza será um marco para a pesca em Florianópolis e em todo o estado. Eu volto com você, Maria. Obrigada, Grazi, pelas informações. Até daqui a pouco. O PROCON de Santa Catarina e o Conselho Regional de Medicina fizeram uma operação conjunta aqui na capital para combater o exercício ilegal de procedimentos estéticos. A fiscalização aconteceu ontem em uma clínica no bairro Trindade. O CRM recebeu a denúncia de que um farmacêutico estaria realizando procedimentos que são exclusivamente de médicos, como rinomodelação e harmonização de glúteos.
No local, o PROCON emitiu um auto de constatação e agora aguarda um laudo técnico do Conselho para definir os próximos passos. E os órgãos alertam: procedimentos feitos por pessoas sem a devida qualificação podem causar riscos gravíssimos, como necroses e sequelas irreversíveis. Uma mulher foi presa por possível tentativa de homicídio contra o irmão. A ação teria acontecido no hospital onde a vítima está internada. E é a Cris Pinheiro que está acompanhando esse caso e está chegando ao vivo agora, direto da região do Litoral Norte. Cris, conta pra gente mais detalhes. Bom dia para você. Bom dia para você, Maria, para todos que estão nos acompanhando no SCC Meio-Dia. A Polícia Civil de Brusque, inclusive, comentou que é um caso bastante complexo e que as investigações seguem. Eles receberam denúncias, boletim de ocorrência foi registrado, inclusive, por um parente, né? Uma parente dessa vítima e também pelo hospital. E ontem, essa mulher de 50 anos foi presa por suspeita de tentativa de homicídio dentro desse hospital. Como você falou, ela é irmã da vítima. A prisão, inclusive, aconteceu no hospital porque ela continuava ali como acompanhante. O delegado responsável pelo caso nos passa mais informações de que forma esta mulher agia de acordo com as denúncias apresentadas pela equipe do hospital. Vamos acompanhar. Inicialmente chegou para nós um boletim de ocorrência feito por um hospital aqui de Brusque, narrando que um paciente num estado grave, que está internado no hospital, estaria sendo, de certa forma, tentado contra a vida dele por uma parente dele que estaria ali fazendo os cuidados dele, né? Então ela estaria de acompanhante e, em vez de cuidar dele, ela estaria realizando algum tipo de manobra que, de certa forma, colocava em risco a vida dele. Então, ela mexia nos aparelhos, ela retirava a traqueoscopia, há relatos ali dela que teria até injetado algum tipo de substância ali no próprio soro dele. Tudo isso à revelia do hospital. Ela alega que ela teria autorização da equipe médica, né? E que o que ela fez foi para aliviar algum tipo de dor, algum tipo de desconforto do paciente, né? Mas essa situação realmente colocou em risco a vida dele naquele momento. Maria, a polícia apreendeu o celular dela e materiais de uso hospitalar que estariam, inclusive medicamentos, junto com essa mulher. Os objetos, claro, vão ser periciados para continuar a investigação. Ela prestou depoimento ontem, segue ali na DIC de Brusque, está à disposição da Justiça e a investigação segue. A gente, claro, vai acompanhar esse caso por aqui. Volto contigo, Maria. Obrigada, Cris, pelas informações. Até já. Agora, 11 horas e 17 minutos. O vice-prefeito afastado de Lages, Jair Júnior, foi condenado pela Justiça em um outro caso envolvendo uma ex-namorada. Dessa vez, pelo crime de violação de domicílio. A Xana está chegando por aqui. Ô, Xana, ele vai ter que cumprir penas comunitárias, ainda pagar uma indenização. Conta mais detalhes para a gente. Bom dia para você. Vai sim, Marister. Bom dia para você e para todos que nos assistem aqui no SCC Meio-Dia. Olha, nossa equipe de reportagem teve acesso com exclusividade à sentença que condenou, então, o vice-prefeito afastado de Lages, Jair Júnior, ao crime aí de violação de domicílio. A decisão foi proferida pela 2ª Vara Criminal aqui da comarca de Lages, em uma audiência que foi realizada no dia 5 de agosto. Jair Júnior foi condenado a 1 mês e 16 dias de reclusão em regime aberto. Mas a execução da pena, no entanto, foi suspensa por 2 anos, mediante o cumprimento de condições determinadas pela Justiça. Então, o que acontece? No primeiro ano, Jair Júnior vai ter que prestar serviços à comunidade. E no segundo ano, ele deverá comparecer pessoalmente, mensalmente, em juízo para informar e justificar as suas atividades. A sentença também determina o pagamento de R$1.000 de indenização por danos morais à vítima. A defesa de Jair Júnior informou à nossa equipe que ele irá efetuar o pagamento da indenização e que também vai recorrer dessa decisão da Justiça. O processo envolve uma ex-namorada de Jair Júnior e em maio de 2025, em maio do ano passado,
ela procurou a Justiça, né, e procurou a Polícia Civil para registrar esse boletim de ocorrência e relatar episódios de violência psicológica, perseguição e ameaças relacionadas ao período em que os dois mantiveram um relacionamento. Segundo informações divulgadas na época, né, no ano passado, pelas advogadas da vítima, a Natália Ferreira e a Tatiane Sá, o relacionamento aconteceu entre 2022 e 2023. Após o término, então, ela contou que teria relatado que ele passou a monitorar as redes sociais dela, persegui-la e pressioná-la psicologicamente. E um dos episódios, então, aconteceu em março de 2023, pelo qual, então, esse episódio ele foi condenado por violação de domicílio. Nesse episódio, ele foi até o prédio dela, né, dessa ex-namorada, e conforme o relato registrado no boletim de ocorrência, ele teria conseguido entrar no prédio, ido até a porta do apartamento e tentado entrar no imóvel. Ainda segundo os relatos, houve gritos e uma ameaça relacionada à divulgação de imagens íntimas, caso a polícia fosse chamada. Essa ex-namorada, então, registrou o boletim de ocorrência logo depois daquele episódio, né, no ano passado, quando ele foi preso, que também foi denunciado por uma outra ex-namorada, em que ele teria cometido, né, violência doméstica e também teria mantido ela em cárcere privado. Essa investigação, então, avançou para a esfera judicial e agora, então, a 2ª Vara Criminal de Lages determinou, então, essa pena aí por violação de domicílio. Ele havia sido condenado já em primeira instância por esse outro caso, né, dessa outra ex-namorada, a 10 anos e 11 meses de prisão em regime inicialmente fechado pelos crimes de lesão corporal, cárcere privado, constrangimento ilegal e perseguição contra a outra ex-namorada. Ele estava cumprindo, né, a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, mas a Justiça, então, concedeu um habeas corpus ao vice-prefeito afastado de Lages, Jair Júnior, nesse caso, então. Agora, então, essa é a 2ª condenação do vice-prefeito afastado Jair Júnior por um outro caso, né, envolvendo uma outra ex-namorada. Eu volto com você no estúdio, Maristé. Obrigada, Shaina, pelas informações. A Shaina que está ali bem em frente à prefeitura também, logo à direita dela, lá tem também a catedral, um lugar muito bonito. Neste momento não chove na Serra Catarinense, mas eu vou trazer daqui a pouco mudanças que a gente pode ter para a região aí do Planalto Sul também. Até já, Shaina. O preço cobrado pelos estacionamentos particulares nos arredores da Vila Germânica está sendo alvo de uma fiscalização agora de manhã. A suspeita é de cobrança abusiva por causa da Febratex, do evento que está acontecendo por ali. PC, conta pra gente, valor muito alto, é isso? Bom dia para você. Bom dia, Marister, bom dia a todos. Nós falamos aqui da Humberto de Campos, a região da Vila Germânica, e aqui nos arredores, aqui nesta região do Parque Vila Germânica, existem aproximadamente 30 estacionamentos particulares. E essa fiscalização que é realizada agora pelo PROCON aqui em Blumenau nesta manhã foi motivada por uma denúncia feita por um vereador da cidade, o vereador Flávio Linhares do PL. Ele divulgou um vídeo ontem nas redes sociais informando que tinha estacionamento cobrando até R$ 150 para estacionar. Pessoal aproveitando o oportunismo por conta da Febratex, que vai até a próxima sexta-feira, ou livre comércio, a liberdade econômica. A gente vai conferir isso agora. O pessoal do PROCON está conversando com um dos proprietários aqui de um estacionamento. César Campesato fala com a gente ao vivo. Ele é o diretor do PROCON. Vocês já visitaram nesta manhã 10 estabelecimentos. Isso. A suspeita era de cobrança abusiva, de um preço fora da realidade. O que o PROCON constatou até agora nesses estabelecimentos visitados? Bom dia. Bom dia, PC, bom dia a todos. Então, de início nós recebemos a denúncia, fizemos essa verificação de campo e uma análise superficial, que é o que tem, né, os empresários aqui que cuidam dos estacionamentos estão alegando, é que esse valor, entre R$ 100 e 150, ele é um valor de pacote fechado para toda a diária, né? Esse período agora da Febratex é para atendimento dos feirantes. Então, a gente estava fazendo um cálculo aqui, né, para ter uma ideia de custo por hora. Por exemplo, aqui, esse estacionamento do Ney aqui, ele permite das 8 até meia-noite por R$ 100. Então, daria na média de 16 horas, né? Colocar aí R$ 100 dividido por 16, a hora sai R$ 6,25. Né? Então, essa é a defesa em uma análise superficial, né? De que tem alguns outros estacionamentos que fazem, se a pessoa quiser ficar 1 hora, por exemplo, ela vai pagar R$ 10.
2 horas, R$20. E o pacote para o feirante, alguns também fazem reserva antecipada, né? Então teve um ali que está cobrando até R$80 na reserva antecipada. Mas nesse momento a gente já aproveitou também para fazer a fiscalização dos alvarás e a determinação de que tem que ter um preço muito bem claro nos estacionamentos. Agora, quando nós não temos um evento como esse da Febratex, o PROCON consegue identificar se houve um reajuste fora da realidade? Então, justamente a alegação, né, de um comerciante aqui de estacionamento que fornece esse serviço, ele coloca para nós assim, que foi um questionamento até que o Ney fez. Como fica a hotelaria? Né? Se tem a Febratex, quanto é a diária hoje, né, de uma diária de hotel hoje, né, e quanto será a diária daqui a uma semana quando a feira acabar? Né? Então, o PROCON, ele não se limita ele se limita dentro do âmbito, né, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, se existe propositalmente uma forma de lesar o consumidor, o PROCON estará ali. Ok. O Campesato, deixa então aproveitar o Ney, esse aqui é rubro-negro, sangue bom, abençoado. O senhor se sente perseguido com essa fiscalização ou o senhor aceita numa boa? E queria que o senhor falasse também, foi o senhor que questionou se os hotéis estão sendo fiscalizados também? Bom dia. Bom dia. Assim não, jamais. Eu acho que o PROCON, hoje estou do lado de cá, estou vendendo, mas também sou consumidor. E eu acho que o PROCON, ele é uma peça importantíssima. O cliente se sentiu lesado por algum motivo, tem que ir atrás dos seus direitos. Em relação ao estacionamento, eu acho que é uma coisa muito lógica. Eu acho que, assim, ó, conforme a demanda, conforme a procura, não estou dizendo que a gente tem... Eu uso uma frase que eu sempre já usei nas reuniões da Vila Germânica: você tem que explorar o turismo, não explorar o turista. Boa, certo? jogador. Porque assim, só que assim, gente, eu não sou dono do terreno. A maioria dos estacionamentos não são donos dos terrenos, certo? A gente loca os terrenos e no dia a dia a gente tem um preço na locação, ok. Mas chega nos eventos, tipo Oktoberfest, Febratex, os grandes eventos, o que acontece? Os donos pré-ajustam conforme essa demanda. E você vai querer passar? É o 13º de vocês, então. Exatamente. Então não temos muito o que fazer, temos que entrar na realidade, fazer o quê, né? Boa sorte pro Mengão hoje, abençoado. Valeu, meu querido. A fiscalização vai continuar. Zanotto e Maria Esther, o PROCON visitou 10 estabelecimentos nesta manhã. Por enquanto, nenhuma abusividade, irregularidade foi constatada, mas outros 20 estabelecimentos ainda serão visitados ao longo desta quarta-feira aqui nos arredores da Vila Germânica. O PROCON, como o Campesato destacou, também aproveita para fiscalizar os alvarás também de funcionamento, se eles estão em dia. A gente vai seguir acompanhando por aqui. Por enquanto, a denúncia do vereador Flávio Linhares, ela não se confirma. O vereador que ontem divulgou um vídeo informando que havia preços abusivos nos estacionamentos aqui na região da Vila Germânica, e o PROCON vai seguir fiscalizando. E eu volto com você, Maria Esther. Mesmo, PROCON fazendo o seu trabalho, né, PC? Obrigada, até já. A gente segue agora com os depoimentos, né, falando dos 45 anos do SBT. No mês passado, nós trouxemos aqui a história do Pedro, de 13 anos. E o maior sonho dele, gente, é muito simples: voltar a andar. Ele nasceu com paralisia cerebral e nos últimos meses os espasmos e as dores pioraram. Tem uma cirurgia que pode dar a ele essa chance, mas o procedimento não é oferecido pelo SUS e custa R$168 mil. A mãe, a Priscila, cuida sozinha dele e da irmã, da Isabela, que tem 7 anos e é autista. Nós mostramos essa luta para ajudar a família a arrecadar esse valor para a cirurgia. E hoje a mãe do Pedro nos mandou o recado. Olha só. Oi, pessoal do SBT. Hoje é um dia muito especial, né? O SBT está completando 45 anos e nós tivemos a oportunidade de ter a história do Pedro contada através de vocês. A reportagem foi muito importante, porque depois que ela foi ao ar, a história do Pedro chegou a lugares e pessoas que eu não poderia ter chegado sozinho. Nós recebemos muitas doações, muitos compartilhamentos, né? E o principal, que foi muito amor e muito carinho. A reportagem, ela não trouxe apenas visibilidade para a campanha, ela trouxe de volta a esperança, né, de saber que a gente não estava sozinho. Eu sou muito grata ao SBT por ter acreditado na história do Pedro e por poder ter levado a história do Pedro para várias pessoas, né, e todos puderam conhecer um pouquinho do menino incrível que ele é. Parabéns, SBT, pelos 45 anos, que vocês continuem usando a comunicação para levar tanta esperança, né, para famílias, assim como vocês trouxeram
para nós. Muito obrigada de coração. Querido, um beijo para você e mais uma vez agradecendo vocês em casa que ajudaram também nessa campanha do Pedro Gabriel. Daqui a pouco o Zanotto vai mostrar como é que tá o almoço dele lá. Vocês lembram, né? Que ele tá na casa da Nayara, que fica aqui no Monte Cristo, em Florianópolis, está fazendo um almocinho com peixinho. Ele avisou a nossa produção que está quase tudo pronto. Então, depois do intervalo, a gente vai para lá também. E tem outras notícias. A seguir, a polícia prende os suspeitos de um possível sequestro de um influenciador em Balneário Camboriú. Essas imagens que vocês estão vendo aí mostram o exato momento da prisão. E depois do break, a gente traz mais informações. Até já! Estamos de volta com o meio-dia dessa quarta-feira. Nós vamos voltar também a conversar com o Zanotto. Pelo jeito, a fome já bateu. Eu sei que o almoço lá já está pronto também. Eles avisaram. E eu quero ver aquele peixinho. Tem arroz, tem a saladinha. Zanotto, o que eu quero saber... Já está limpando os dentes. Ele já estava comendo. Zanotto, eu quero saber se foi você que cuidou de tudo. Você que fez toda essa comida arada aí na casa da Nayara? Mas é claro que sim, Marister. Essa foi a missão nos dada hoje pela manhã. Está aqui, ó, como vocês viram, já passamos lá no mercado público. Olha aqui a nossa amiga Curvina, ó, que já veio em postinha, já está aqui no nosso prato também. A Nayara já fez o prato aqui do Daniel, ó, agora está preparando o dela. O Cris também já está com o pratinho dele aqui pronto. Perceba, Marister, que no prato do Cris não tem arroz, porque ele está numa dieta regrada que no momento não permite arroz. Mas peixinho frito foi liberado, então tem uma Curvina com purezinho de batata e saladinha para ele também. E hoje estamos aqui, fomos recebidos pela família da Nayara, pelo Daniel. O pai dele não pôde estar aqui hoje, que é o dono da casa, mas está trabalhando nesse momento. Mas nós estamos aqui, Maria, do jeito manezinho de ser, na simplicidade. Um arrozinho com peixe, batatinha e salada. E o carinho dessa família que recebe a nossa equipe hoje aqui. E a Nayara estava me contando o seguinte: primeiro eu vou deixar ela experimentar o peixinho, pelo menos, Nayara. Come um pedacinho, querida. Come um pedacinho do peixinho, pega ali do prato do Daniel, pega aqui para ver se ela prova. Para ver se ela prova a Curvina que nós fizemos aqui, esse almoço, porque precisamos dessa resposta da nossa telespectadora. Experimenta ali, Nayara, experimenta o peixinho e tu me diz como é que tá. Porque a Nayara estava me contando, Maria Esther, que ela já participou do programa Tarde a Nossa em outro momento, ela não lembra exatamente quando foi, se foi no ano passado, agora ela não recorda, mas ela estava me contando o seguinte, que a última vez que ela foi aí no SBT, que ela participou do programa, ela ganhou cerca de R$250. E hoje ela estava me dizendo que ela tem esse objetivo também, de participar das brincadeiras, ver se ela consegue novamente ganhar um dinheiro, porque deve ser usado, segundo ela, para a formatura do Daniel. O Daniel agora está completando ali aquela primeira fase, né, da educação infantil. Ano que vem ele vai para o primeiro ano, para a alfabetização, e tem uma formatura. Então ela está nessa expectativa. Agora, Nayara, deixar tu mastigar com calma, experimentar. Me conta, esse peixinho aí tá bom, tá sem sal, não tá? Como é que tá? Excelente, excelente. Ah, então tá aprovado. Tá nota 10. Ah, então passei no teste, Maria Esther. Ô, Daniel, tá bom, é isso aí? Ou tá comendo só porque tá com fome, ou tá bom mesmo? Tá bom? Ah, então tá. Então passei também. Passei no teste do Daniel, passei no teste da Nayara. E Maria Esther, agora a gente vai para essa missão mais difícil da manhã, que foi passar no mercado, na peixaria, escolher o peixe, escolher os ingredientes, preparar esse almoço aqui. Agora, Maria, enquanto você continua trabalhando aí no nosso SCC Meio-Dia, eu vou aproveitar para degustar desse almoço, mas daqui a pouco a gente tá aí e vamos fazer agora o inverso, o contrário, porque, Nayara, você abriu as portas da sua casa para receber a nossa equipe hoje almoçando com a gente. E agora, nós vamos fazer o contrário. Vamos levar você até o SBT de novo, para que você possa participar, junto com o Daniel, do A Tarde a Nossa especial dos 45 anos do SBT. Combinado? Sim. Fechou então, Maria. Daqui a pouco a gente vai estar aí no estúdio aí do nosso Tarde a Nossa. Enquanto isso, eu continuo, Maria Esther, agora nesse momento mais suave, relaxante. Enquanto eu almoço, você pode trabalhar à vontade. Combinado, Maria? Olha, Zanotto. Não, gente, olha a hora. 11h36. Não deu nem meio-dia ainda, né? Aquela fome, essa hora que o estômago já tá roncando. O pessoal em casa tá fazendo almoço. Lembrando que eu tô grávida, tá, gente? Tô grávida, eu tô comendo por 2 aqui, entendeu? E eles com esse prato... Por que tiraram a imagem? Agora que a gente já vê o Zanotto comendo? Ah, gente, vamos ver, olha lá, o Zanotinho, purezinho. Esse peixinho tá bonito, Zanotto. Que isso, gente, olha lá.
na casa da Nayara, nossa telespectadora. Hoje o SBT está fazendo 45 anos e foi uma forma da gente tentar retribuir um pouco dos carinhos que a gente recebe todos os dias de vocês aí de casa, né? A Nayara está representando um dos telespectadores aqui do SBT. O pessoal aprovou. O pessoal por lá aprovou. A gente quer saber se por aqui nós vamos aprovar também. Se sobrar um peixinho por aí, Zanotto, pode trazer que a gente prova também, a gente come, né? A gente participa aí junto. Mais ou menos, Zanotto? Vamos ver se sobra. Com a boca Vamos ver cheia. se sobra, vamos ver, estamos só começando. Vamos ver se sobra, Maria. Não posso garantir. Bom almoço para vocês. Aproveitem aí, a gente segue aqui com o nosso meio-dia. Começa neste sábado, dia 22, a 6ª temporada do Desejos de Mãe. E vocês aí de casa não podem perder. São novas histórias, muita emoção. Nesse ano tem uma nova dinâmica. Então, anota aí, gente, é sábado agora. Serão 9 episódios no total, com a apresentação da queridíssima Nádia Haddad, que nós adoramos, né? Então, não percam, todos os sábados, às 12h30, 12h30, aqui na tela do SCC SBT. O Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, ampliou a estrutura e passou a contar com novos leitos para pacientes do SUS. A gente vai conversar agora ao vivo com a Emanuela Justino, que vai trazer informações direto do local, inclusive mostrando essa nova ala. Que notícia boa para a saúde, hein, Manu? Bom dia para você. Oi, Maria. Bom dia para quem nos assiste. Exatamente, é sempre uma boa notícia, né? São 20 novos leitos que foram inaugurados aqui no Hospital de Tubarão, que atende toda a região, não somente o município. E a gente está aqui para conversar, a gente vai conversar aqui com o Diego, que é o diretor da unidade, também para mostrar um pouquinho, né, falando dessa ampliação que vem pelo atendimento SUS, que é importante aqui, já que o hospital atende também os municípios vizinhos, né? Bom dia. Bom dia. Perfeito. Ontem, então, nós entregamos para a comunidade, né, para os nossos pacientes aqui de Tubarão e da região, essa unidade que estava inativada, então a gente conseguiu reformar ela, reativar esses 20 novos leitos, né, que vão dar suporte para os nossos pacientes que estão hoje na emergência do hospital e também vai dar suporte para a ampliação cirúrgica que o hospital pretende para os próximos meses, né? Então, é uma unidade que estava inativa, que foi reformada, reambientalizada, né? Toda de forma bastante humanizada e moderna, para dar mais conforto, dignidade para os nossos pacientes, né? Que é uma demanda importante do hospital. Com isso, o hospital atinge, então, a marca de 338 leitos ativos instalados, né? Então, a gente volta a ter um ambiente todo climatizado, né? Humanizado, para atender esses pacientes e dar mais conforto. A ideia ainda esse ano, reativar mais 20 novos leitos, né, de internação, ampliando ainda mais nossa capacidade e, aos poucos, ir retomando, né, esse protagonismo do Hospital Nossa Senhora da Conceição, agora sob nova gestão do Instituto Maria Schmidt, né, hoje completando aí 50 dias de nova gestão. Então, a gente conseguiu fazer essa entrega importante aqui para a nossa comunidade, para os nossos pacientes. Perfeito. Então, novos leitos aqui, atendimentos pelo SUS, a gente vê que é tudo bem novinho, né? E como você falou, então a previsão é que nos próximos meses, ali início de janeiro, também tenham outros leitos pelo SUS acrescentados aqui. Isso, a ideia é que nos próximos 6 meses a gente tenha pelo menos mais 30 novos leitos destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde e 20 novos leitos dedicados aos pacientes do público-privado, né? Com isso, o hospital pretende chegar aí na casa dos 380 leitos num breve, curto espaço de tempo. Tá certo, muito obrigada, Diego, que é o diretor aqui da unidade. E assim como esses, né, a gente está aqui em um dos quartos, claro que em outros já tem pacientes, mas a gente veio aqui para mostrar um pouco dessa estrutura e realmente é importante esses atendimentos que são feitos aqui em Tubarão e também pacientes de outras cidades, toda a região aqui de Tubarão. Vem aqui, né, os atendimentos, enfim, ocorrências, vem para cá. Então, é uma unidade importante de saúde aqui no sul do estado. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Manu. Até já. A tragédia em Santo Amaro da Imperatriz ganhou mais um capítulo nessa terça-feira. Aquela menina que tinha sido soterrada no domingo morreu no Hospital Infantil Joana de Guzmão. E a mãe dela também morreu no deslizamento. A Graziane Bialy está chegando com mais informações e as buscas por desaparecidos, elas continuam ali na região, né, Grazi? É verdade, Maria. A gente está aqui no Hospital Infantil Joana de Guzmão e a direção, então, confirmou ainda ontem a morte dessa menina
que aconteceu justamente por conta desse deslizamento. Ela ficou hospitalizada, né, internada na UTI em estado grave desde domingo e não resistiu, de fato, então a direção confirmou mais essa morte, né? Então já são 2 vítimas, a menina e também a mãe dela, por conta desse deslizamento que aconteceu lá na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, na região da Grande Florianópolis, tudo causado, motivado aí pelas fortes chuvas. E como você falou, o Corpo de Bombeiros ainda segue buscando pelo menino de 6 anos que teria desaparecido. Ele caiu no Rio Cubatão ainda na segunda-feira e desde então o Corpo de Bombeiros, né, atua aí fazendo as buscas para tentar encontrar essa criança que está desaparecida. Os trabalhos, eles continuam, né? Ontem também foram realizados e agora mais uma situação relacionada também à mesma região e ao mesmo local. Há o desaparecimento de um idoso, um homem de 59 anos, que teria sido visto pela última vez justamente naquele trecho onde as buscas estão sendo realizadas pelo menino, então próximo também ao Rio Cubatão. E aí, o que tudo indica, ele possa ter caído da mesma maneira também dentro do rio. Então, o Corpo de Bombeiros tem aí 2 buscas sendo realizadas com auxílio de drones, com auxílio de cão farejador, equipamentos, caiaques, embarcações, tudo para que eles possam, de fato, conseguir localizar essas outras 2 vítimas que estão desaparecidas e que podem ter sido motivadas justamente por conta dessa grande força da água, né? A correnteza do rio pode ter levado esses 2 corpos e, claro, as procuras continuam, a gente continua acompanhando também, inclusive o Corpo de Bombeiros está disponibilizando aí, está utilizando o sonar para fazer a busca lá no fundo do rio, mas até um momento a gente não tem aí nenhuma informação concreta a respeito do paradeiro do menino de 6 anos, que desapareceu ainda na segunda, e desse senhor, né, desse idoso de 59 anos que desapareceu ontem também. Então a gente continua acompanhando e esperamos trazer notícias em breve. Maria, eu volto com você. Isso, Grazi. Qualquer atualização você chama e a gente traz aqui para o pessoal. Obrigada. Um homem foi preso após roubar um veículo, fugir da polícia e atropelar uma mulher. É a Cris Pinheiro que está chegando ao vivo com os detalhes. Cris, é contigo a informação. É isso, Maria. Terça-feira agitada aqui no litoral, viu? Este homem com outro comparsa abordaram um casal na praia de Taquaras ontem à tarde e conseguiu roubar o carro deles. Isso foi na praia de Taquaras. As vítimas, claro, acionaram a polícia militar, que encontrou este homem no bairro da Barra, onde iniciou aí essa perseguição. O motorista começou a transitar em alta velocidade pela contramão, subiu nas calçadas, colidiu contra 4 veículos, 2 eram viaturas da Polícia Militar e, como você falou, chegou a atropelar uma mulher, como a gente vê aí nas imagens. A fuga com o veículo terminou apenas na Avenida das Flores, quando o motorista perdeu o controle e colidiu no canteiro central. Ele saiu do veículo, Maria fugiu a pé, mas a polícia conseguiu prendê-lo. No veículo foram encontrados um simulacro de arma de fogo e uma balaclava. O homem foi reconhecido pelas vítimas. De acordo com a Polícia Militar, ele estava em liberdade condicional e também é apontado como envolvido em outros roubos registrados aqui na região. Foi encaminhado à central de plantão policial para as devidas providências legais. Não consegui, Maria, infelizmente, informações sobre o estado de saúde dessa mulher. Só recebi informação que ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Volto contigo. Cris, aproveitando que você está por aqui, a polícia prendeu também suspeitos de um possível sequestro, mas aí foi em Balneário Camboriú. Como é que foi essa abordagem? É isso, bem ali no centro, viu, Maria? A vítima percebeu, ele é um influencer digital, percebeu que estava sendo seguido e resolveu acionar a polícia militar. Os policiais conseguiram, a gente tem imagens aí para mostrar, abordar o carro apontado pela vítima. Com os 3 homens, Maria, foi encontrado também um simulacro de arma de fogo, abraçadeiras, um bastão, drone e outros equipamentos. Conforme informações apuradas pela polícia, os envolvidos estariam planejando sequestrar a vítima e mantê-la em cárcere privado com o objetivo de receber aí uma quantia milionária. Segundo a Polícia Militar, inclusive, eles estavam pensando em usar a violência contra essa vítima. Um dos abordados, de acordo com a PM, possui 5 passagens criminais. Os 3 homens foram conduzidos também para a delegacia. Polícia Civil agora
segue nas investigações, segue no CARS. Volto contigo, Mariana. Obrigada, Cris. Até daqui a pouco. E uma operação do Ministério Público investiga o armazenamento de material de abuso sexual infantil em Concórdia, no oeste do estado. O Felipe Bastos vai atualizar essas informações para a gente, ele já está chegando por aqui. Bastos, é contigo. Olá, Maria, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Um mandado de busca e apreensão ele foi cumprido nas primeiras horas da manhã de hoje no endereço ligado ao investigado desta operação, a região oeste sendo alvo aí de mais uma operação do Ministério Público. A ordem, então, ela foi autorizada pela Vara Regional de Garantias de Concórdia, depois que a investigação reuniu elementos que indicavam a possível existência de arquivos ilícitos armazenados em dispositivos digitais. Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidos equipamentos eletrônicos e mídias de armazenamento. Todo esse material vai ser analisado pela perícia e poderá ajudar os investigadores na coleta de provas e também no aprofundamento deste caso. A investigação tramita em sigilo, por isso o Ministério Público ainda não divulgou a identidade do investigado nem detalhes sobre o conteúdo que teria sido encontrado. Ainda segundo o Ministério Público, o trabalho de combate a crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes na internet envolve justamente a identificação dos suspeitos, a preservação de provas digitais e a retirada de conteúdos ilícitos de circulação. A investigação ela continua e novas informações podem ser divulgadas assim que os autos deixarem de tramitar em sigilo. A gente segue acompanhando por aqui e qualquer novidade a gente volta no SCC Meio-Dia ou até mesmo logo mais à noite no Tá Na Hora Santa Catarina. Maria? Combinado, Bastos. Obrigada, viu? Agora, a gente vai trazer essa notícia de que a Polícia Civil prendeu em Lauro Miller, um homem de 39 anos, gente, investigado por estupro de vulnerável, ameaça e descumprimento de medida protetiva contra a própria enteada. Segundo a investigação, os abusos teriam começado, olha isso, quando a vítima tinha 6 anos de idade e se estendido por cerca de 12 anos. Essa denúncia foi feita neste mês e nessa terça-feira o suspeito foi preso dentro do Fórum da Comarca de Lauro Miller, enquanto participava de uma palestra da Rede Catarina. Depois da prisão, a Polícia Civil também cumpriu o mandado de busca e apreensão na antiga residência da família. Um celular e outros objetos foram recolhidos. Uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo mobilizou equipes das Forças de Segurança em Lages, na Serra Catarinense. Um homem teria avançado contra um grupo de estudantes e acabou sendo atingido por disparos feitos por um policial penal que estava de folga. A Xana Marcon tem as informações dessa ocorrência. Xana, explica melhor pra gente como é que aconteceu tudo isso. Olha, Maristéria, essa ocorrência aconteceu ontem à tarde aqui em Lages, na rua Lauro Miller, e mobilizou as forças de segurança, né? Mobilizou também o pessoal dos agentes de trânsito aí, porque realmente foi uma confusão, né, que aconteceu lá na rua. O que aconteceu? Um homem, né, ele estava mexendo com crianças e adolescentes que estavam saindo da escola perto da 1h da tarde. E aí uma policial científica que estava dentro de uma farmácia ouviu gritos e ela saiu, né, para fora ali do local para ver o que estava acontecendo. E aí ela viu que realmente esse homem estava bastante alterado, sem camisa, e ele estava tentando atacar, então, as crianças e adolescentes que estavam passando na rua. E aí ele estava correndo atrás do grupo de estudantes. Ela tentou intervir, né, para impedir que ele alcançasse as crianças, e conforme o relato de uma estudante de 17 anos, contou à polícia que esse homem teria tentado agarrá-la pelos braços, apertado ela e cuspido em seu rosto. E uma amiga dela também teria sido empurrada nesse momento aí dessa ação. A perseguição, então, desse homem continuou em direção aos fundos de uma unidade educacional que tem aqui próximo. Um policial penal que estava de folga, estava passando de carro pelo local, ele viu a movimentação, parou, né, o carro e foi prestar apoio. Segundo informações da polícia, a agente, né, deu ordem, o policial penal deu ordem para que o homem parasse e colocasse as mãos na cabeça. Ele não teria obedecido e avançado contra o policial penal. Nesse momento, ele efetuou um disparo na perna do homem, que atingiu a perna dele, e mesmo ferido, ele teria tentado
tentando atacar o policial. Foram realizados outros 3 disparos de contenção, um deles atingiu o abdômen do homem, ele foi atingido no total por 4 tiros. E aí o SAMU foi acionado, realizou os primeiros atendimentos ali no local e o homem, então, foi identificado como Michael Oliveira Medeiros, de 31 anos. Ele foi levado consciente para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e, segundo, né, o sindicato dos agentes da Polícia Científica, mesmo baleado e contido, ele continuava bastante alterado e um policial militar, então, precisou acompanhar o atendimento dentro da ambulância. A Polícia Militar fez o boletim de ocorrência, atendeu a ocorrência também, mas agora a investigação está sob a Polícia Civil, né? A Polícia Civil que está fazendo a investigação desse caso para entender toda essa dinâmica, o que aconteceu e realmente o que esse homem estava fazendo, né? Sem camisa na rua e tentando atacar os adolescentes e as crianças que estavam passando na rua. O estado de saúde dele, a gente não tem mais informações, não foi divulgado pelo hospital, a gente não sabe, né, o estado de saúde dele nesse momento, mas agora, então, a Polícia Civil investiga para tentar entender o que aconteceu. As crianças e adolescentes que estavam no local passam bem, né, não ficaram feridas, mas agora, então, a Polícia Civil continua investigando esse caso para tentar entender o que esse homem alterado, né, estava fazendo com relação tentando atacar as crianças e os adolescentes ali na rua. Eu volto com você aí no estúdio, Marister. Obrigada, viu, Shaina, pelas informações. E em Blumenau, a PM está realizando um treinamento para capacitar policiais com as novas viaturas do 10º Batalhão Militar. O PC está no local, vai mostrar mais para a gente um pouquinho desse treinamento que está acontecendo por lá. PC, é contigo, vamos lá. Marister, é treinamento na prática. Eu vou pedir, inclusive, já de imediato para que o Felipe Andrade possa mostrar o exercício que está sendo realizado agora. É treinamento da Polícia Militar aqui em Blumenau para situações adversas. Eles estão treinando pilotagem tática, pilotagem segura e é um treinamento em um terreno acidentado aqui no Jeep Clube de Blumenau. Então, é um terreno com muitas irregularidades, um terreno acidentado, situação adversa, com muita lama. E os instrutores estão justamente passando esse treinamento, é uma capacitação para os policiais que são também motoristas. E é por isso, enquanto Felipe Andrade mostra na tela do SCC Meio Dia esse trabalho em prol da segurança pública e da capacitação dos nossos PMs, eu falo com o Sargento Fortes. Sargento, então aqui é um trabalho de treinamento, de capacitação, com veículos 4x4. Essas viaturas, elas realizam patrulhamento no dia a dia, operações especiais. Como é que é essa capacitação? Bom dia. Bom dia, Paulo César. Realmente, com o investimento do governo do estado em melhores viaturas mais preparadas para terrenos irregulares, né, principalmente as viaturas 4x4, com o apoio do Comando da Polícia Militar Ambiental, nós viemos capacitar as unidades, as guarnições e os batalhões diárias para a operação dessas viaturas, com um melhor treinamento, uma capacitação mais técnica, uma operação mais adequada para esse tipo de equipamento, né, visando a redução dos danos pelo uso incorreto desse tipo de equipamento, né, e além disso preservar a integridade dos nossos policiais, evitando acidentes. Tudo isso através da técnica adequada para esse tipo de terreno e a operação adequada para esse tipo de equipamento. Para situações como essa, o motorista, eu vi que ele teve dificuldade para manobrar, para sair da lama, a roda patinou muito, deslizou, o veículo deslizou, jogou a traseira. Quais são as orientações em terrenos acidentados como esse que nós estamos assistindo, presenciando aqui no SCC Meio Dia? Exatamente, são diversas configurações que a gente precisa adaptar ao veículo, né? Mas a principal delas é calma, aplicação de técnica adequada, né? Temos para esse tipo de viatura que opera em ambiente urbano pneus que são adequados para o uso urbano, mas de certa forma nós baixamos a calibragem dos pneus para aumentar a aderência dos pneus para esse tipo de terreno, né? Mas o veículo, como ele é projetado para esse tipo de terreno e utilizando novamente a técnica adequada, os pilotos, os condutores, através dos treinamentos, eles conseguem absorver de modo que com a aplicação, novamente, da técnica adequada para esse tipo de operação, o uso adequado do equipamento é feito, né? Novamente também de forma a economizar, né, o equipamento, preservar o equipamento, preservar a manutenção dessas viaturas. E numa situação de emergência, numa situação em que a polícia está
perseguindo, por exemplo, bandidos, ladrões. Os criminosos geralmente costumam rurais, áreas com terrenos acidentados, em situações adversas. Então, esse treinamento aqui ele é realmente muito relevante para que o profissional da segurança pública possa colocar em prática toda essa capacitação. Exatamente, né? Como nós falamos, né? Para conduzir uma embarcação de polícia militar ambiental, o condutor precisa ser capacitado e habilitado. Para operar um drone, ele precisa ser capacitado e habilitado. Então, da mesma forma, estamos capacitando nossos policiais para operar adequadamente esse tipo de equipamento, atuar em situações adversas, né? Em áreas de mata, áreas mais retiradas da nossa região, né? A região de Blumenau tem muita área com esse tipo de terreno, esse tipo de lama, ambiente molhado, muito escorregadio. Então, há necessidade de uma condução muito técnica, né? Para que o policial consiga cumprir sua missão com certeza de que vai conseguir cumprir a missão e chegar em casa com tranquilidade. Para fechar, o pessoal está indo bem, né? Muito bem. Pessoal esforçado, bem interessado e com certeza vamos cumprir aí o objetivo da missão. Ok, obrigado, Sargento Fortes. Então, Maria Esther, é treinamento dos nossos bravos policiais militares um trabalho de qualidade na segurança pública de Santa Catarina. Treinamento que termina no final da tarde desta quarta-feira aqui em Blumenau. Eu volto ao estúdio com você, Maria. Show de bola, PC. A gente conseguiu acompanhar, né, um desses trajetos que eles fizeram. Muito legal, muito legal. Prepare a gente. Muitas vezes, quando vê a polícia em ação nas ruas, a gente não imagina toda a capacidade, todo o conhecimento que eles têm, os treinamentos que eles passam, né, para estar ali todos os dias, né, estão preparados para tudo. PMSC, Polícia Militar aqui de Santa Catarina. Valeu, PC. Ao longo desses 45 anos, muita gente teve a vida transformada por uma passagem aqui pelo SBT. É o caso da jornalista Adriana Biak, que ficou conhecida como MC Vesga, depois de participar de um programa do Silvio Santos. Isso foi lá em 2018. Agora, o que poucos sabem é que por trás da brincadeira veio um gesto de empatia. O apresentador pagou do próprio bolso, Silvio Santos, a cirurgia que corrigiu o estrabismo que ela carregava desde um acidente de carro na juventude. E a Adriana nos mandou o seu depoimento e conta como aquele gesto mudou a sua vida. Olha só. Olá, SBT Florianópolis, estou aqui, sou a Adriana MC Vesga, que tive o privilégio de estar no SBT em São Paulo, com o Silvio Santos. E ele me presenteou com a cirurgia dos meus olhos, que eu era Vesga, conhecida como a repórter Vesga, MC Vesga. Ele foi um pai para mim. Eu tenho eterna gratidão pela emissora, pelo Silvio Santos, onde quer que ele esteja, que ele seja muito feliz, como o SBT é a TV mais feliz do Brasil. Parabéns pelos seus 45 anos e que vem muitos e muitos anos. Beijo para a família SBT. É, né? Só uma das coisas que a gente consegue saber aí de Silvio Santos, tudo que ele fazia por trás, o tanto de gente que esse homem ajudava, né? Vamos de esporte por aqui? Roda a vinheta. Valeu, Maria! Olá para você que está em casa nesse dia todo especial dos 45 anos do SBT. Mas a gente está chegando para trazer todas as informações do esporte aqui na telinha, porque ontem foi a super terça aqui no SCC SBT. E a UEFA Champions League está de volta, a gente estava com saudade, eu sei, é a pré-Champions ainda, mas já dá para a gente ter um saborzinho, um gostinho do que vamos ver pela frente. Fenerbahçe e Lyon, jogaço que você acompanhou ontem por aqui na telinha. João Venturi estava lá na beira do gramado enquanto Thiago Leifert e toda a turma de esporte comandaram esse jogo. Vamos ver como foi. Em Istambul, a torcida fez a parte dela, transformou o estádio num caldeirão, uma festa que anunciava uma noite de Champions. Mas no primeiro tempo, o Fenerbahçe não estava no mesmo clima. Quem aproveitou foi o Lyon. Tolisso levantou na área e Openda apareceu para mandar para o fundo da rede. Gol! A festa nas arquibancadas pedia uma resposta do Fenerbahçe em campo. E ela veio, mas apenas no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Greenwood apostou na jogada individual, fez tudo sozinho e soltou uma bomba para empatar. Um golaço. Gol!
No fim, tudo igual em Istambul. O resultado deixa a decisão completamente aberta. Na próxima quarta-feira, em Lyon, quem vencer o duelo garante uma vaga na fase de Liga da Champions. A gente fez um bom jogo na minha leitura, não começamos tão bem, mas depois equilibramos o jogo ali, mas vai ser um jogo importante na próxima semana, onde a gente vai em busca da classificação. UEFA Champions League na telinha do SCC SBT, jogo à tarde. Ontem à noite você acompanhou por aqui também. Depois, São Paulo e Bolívar pela Sul-Americana, oitavas de final, mais um jogaço de bola. O jogo de ida, tudo igual, deu 1-1, por isso a importância desse jogo era decisivo. E o tricolor paulista fez valer o fator casa e garantiu sua vaga para as quartas de final. Esta terça-feira de futebol aqui no SBT, começa o jogo. Com bola longa, bola para correria, para raspadinha do Asprilha. Sabino foi antes. Pro ataque, Danielzinho disparou, bola para ele. Danielzinho cruzou, São Paulo chega! Gol! E achou Luciano dentro da área. Conclusão perfeita do camisa 10 do São Paulo. Boa bola, deu certo. Tá na cara do gol, Iago! De novo, é o Arthur que tá dentro da área. Caleri saiu, Caleri na ponta. Danielzinho fez o cruzamento. Arthur, pequenino, se jogou na área, mas a sobra do São Paulo. Marcos Antônio, colocadinha, a bola vai pra fora. E agora, erro na saída de bola do Bolívar. Luciano, tem o Arthur do lado dele. Luciano, 3 pra perna esquerda, bateu lá atrás. Zicou, né? Asprilha, golaço! Gol dos caras, um golaço. Tem que... Foi o Patito que carregou por dentro, recebeu de volta, olhou, achou o Asprilha, não desviou não, foi um golaço do Asprilha. Sai pra lá, tá dizendo o árbitro. Só acho aquele lance diferente, que o Jair ele falha tudo e a bola pra mim bate no braço daquele. Esse não, como a Nadine já falou, tá bem aberto. Ele atacou a bola. Não, tá bem aberto e ó, nenhuma dúvida que pega no braço mesmo, né? Não no, e muito na aberto, parte do né? ombro. E já tomou rápido a decisão. Você já olhou? Que isso? Que árbitro é esse, irmão? É pênalti pro São Paulo. São Paulo nessas oitavas de final. Até porque se ficar assim o placar, a gente vai pra pênalti também. Caleri contra Lampi. Pênalti para o tricolor do Morumbi. São Paulo para passar à frente do placar, para colocar o pezinho nas quartas de final. Em noite de Copa Sul-Americana, aqui no SBT vem o São Paulo. Caleri, Caleri, Caleri! Gol! Vem o Arthur, bateu fechadinho de novo. Gol! A jogada ensaiada do São Paulo. Na entradinha da pequena área, Sabino aparece de cabeça. O São Paulo faz 4-2 no agregado. É igualzinho ao gol do Arboleda. O São Paulo respira na partida. O tricolor venceu. O tricolor tá nas quartas de final. O São Paulo pega o Boca Juniors na próxima fase. Dorival Júnior respira aliviado. 3-1 pro tricolor. 4-2 no agregado. São Paulo elimina. Vaga garantida, passaporte carimbado e agora, como disse o Thiago Leifert, São Paulo e Boca Juniors. Jogo de ida na Argentina e decisão aqui no Brasil, no Morumbi. As quartas, gente, estão previstas para os dias, jogos de ida, né? 8, 9 ou 10 de setembro e os jogos de volta 15, 16 ou 17 de setembro. Claro que a gente vai ficar acompanhando tudo e você sabe que a Sul-Americana é aqui na tela do SBT. E hoje, gente, é dia de catarinenses em campo pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como será essas partidas. O Avaí vai encarar o Sport na ressacada em Florianópolis às 7h30 da noite. O Avaí, gente, é o primeiro da zona de rebaixamento, 23 pontos. O Sport é o 6º colocado com 35 pontos. Torcida importante aqui, hein, gente? Dá o apoio para o Avaí para tentar essa vitória dentro de casa para sair da zona de rebaixamento. Hoje também a gente tem Botafogo de São Paulo e Criciúma, 9h30 da noite. Criciúma é o líder, 43 pontos, mas ontem o Juventude jogou e venceu o Goiás e está encostadinho, ele que é o vice-líder, no Criciúma. Criciúma 43, Juventude 42 pontos. Então, importante o Criciúma vencer
para seguir tranquilão, de boaça, nessa primeira colocação com aquela folguinha que a gente diz, aquela gordurinha que é importante dentro da competição. Amanhã a gente traz todos os detalhes de Avaí e também de Criciúma pela Série B do Brasileiro. Mas agora a gente muda de assunto. Ari, vamos até o oeste do estado, vamos até Chapecó, porque a cidade, gente, está respirando esporte. Até o dia 23 acontece a principal competição paradesportiva do estado. A gente está falando do Parajasc. E hoje é a abertura oficial, que promete ser incrível. Inclusive, Felipe Bastos está lá, no local onde vai acontecer essa abertura hoje à noite, que tem shows, tem presença de ex-atletas super especial, tem a delegação, né, de todas as modalidades que vão participar das cidades que já estão em Chapecó. Bastos, traz pra gente todas as informações, é tão legal, né, o Parajasc, o Jasc, mas o Parajasc tem toda essa história que é diferente, tem várias histórias que podem ser contadas de superação. E agora a Chapecó está vivendo tudo isso. Bastos, conta pra gente. Tudo pronto por aí, Bastos? Exatamente isso, Angélica, tudo praticamente pronto, viu? A cerimônia, a abertura oficial acontece logo mais aqui no pavilhão 3 do Parque de Exposições da EFAP. Eu vou pedir para o Andrés mostrar para a gente aqui como que tá. Já tem um grupo também que já está nos últimos ajustes para essa apresentação de logo mais. E o Parajasc desse ano, que está na 19ª edição, vai até o próximo domingo, dia 23 de agosto. Evento que reúne cerca de 2.200 atletas, 74 municípios em 14 modalidades esportivas. Delegação de Chapecó é recorde, viu? São 279 para atletas. Logo mais a gente vai ter o show da família Lima, show de graça para o público. A gente vai ter também artistas, né, personalidades importantes no meio do esporte. A Mari do vôlei vai estar por aqui e o Jackson Follman, Angélica. Quem não lembra do Jackson Follman, ex-goleiro da Chapecoense, que foi uma das vítimas do acidente, aí vai conversar com a gente, ele já está por aqui, chegou agora há pouco, inclusive, Jackson, tudo certinho, seja bem-vindo ao SBT, obrigado. Prazer conversar com a gente, meio na correria, mas está tudo certo, né? Mas está tudo certo, né, cara? Como é que tu te sente estando novamente em Chapecó, sendo convidado para participar de um Parajasc, que é uma das maiores competições aí do nosso estado? Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela recepção, sempre é muito bom voltar para Chapecó. Hoje de um formato um pouco diferente, né? Morei aqui por 5 anos, meu filho nasceu aqui, casei aqui, então eu tenho uma história muito legal com a cidade, com as pessoas, tenho muitos amigos verdadeiros que construí aqui durante os anos. E para mim é uma alegria gigantesca estar participando dos Jogos Parajasc, né? Eu como deficiente físico, né, poder acompanhar esses grandes atletas, esses guerreiros, né, que têm uma história de superação única, são únicos, são pessoas assim do bem, pessoas que têm grandes sonhos. E para mim, com toda certeza, eu fico muito feliz em poder estar aqui, em poder participar, em poder contribuir um pouco. Então, com toda certeza, dentro do meu coração, só tem gratidão por tudo isso aí. Agora, eu sou um seguidor teu também nas redes sociais, inclusive te acompanho bastante, né? Não é de hoje, é um bom tempo já também. E a gente percebe nos vídeos, né? Tudo vídeo descontraído, tu sempre procurou levar isso mesmo, até para o público, né, que te acompanha na carreira no esporte, agora num outro momento também, Jackson. Foi mais ou menos isso que tu procura mostrar a partir de hoje, inclusive com palestras também, né? Com certeza, hoje meu carro-chefe, digamos assim, é a palestra. A gente viaja toda semana, graças a Deus, né? E como você mesmo falou, né, a gente procura fazer vídeos descontraídos, vídeos que não são nada forçado, né, são muito ao natural. Minha esposa entra na brincadeira. Eu dou essa liberdade para as pessoas virem brincar comigo também nas redes sociais, né? As pessoas veem que uma pessoa que perdeu uma perna num acidente trágico, mas não perdeu o brilho no rosto, a vontade de viver, né, o sorriso de poder tocar a vida. Então eu procuro passar isso nas minhas redes sociais e recebo muitas mensagens, cara, muitas mensagens de pessoas que estão passando por alguma dificuldade, né, um momento difícil, talvez aquela foto, aquele vídeo, como você mesmo falou, acabou ajudando um pouco aquela pessoa. Então eu fico muito feliz, como eu falo para vocês, não é nada forçado, é muito natural, as ideias vêm, a gente vai fazendo. Isso é legal, porque as pessoas se identificam e também dá talvez aquela coragem para aquela pessoa que está passando por aquela dificuldade, ou teve uma perda de um membro, algo nesse sentido, e está ali sem saber o que fazer, está meio triste, enfim. Então talvez aquele vídeo do Foma acaba ajudando um pouco aquela pessoa. Então
hoje o meu propósito de vida é esse, né? Eu estou muito focado e firmado no meu propósito de vida, estar em cima do palco, ministrando a minha palestra, tocando em frente. E nas redes sociais, no dia a dia, vocês veem que eu Foman um cara super de bem com a vida, sempre com um sorriso no rosto. Então, eu sou um cara muito grato a Deus. Tá certo. Obrigado, Roman. Obrigado e sucesso cada vez mais, tá? Obrigado, viu? Tá aí, Angélica, a participação do Foman logo mais na abertura oficial. Lembrando que, além do Foman, a Mari do vôlei vai estar por aqui também. Tem uma palestra motivacional na parte da tarde. E à noite, o encerramento, depois da cerimônia toda de abertura do Parajasc, um show gratuito no pavilhão 3 da EFAP com a banda Família Lima. Agora, fica o registro, né, Angélica? É uma aula, né? O Jackson Foman, por tudo que ele passou ali, esse ano, inclusive, vai completar 10 anos do acidente da Chapecoense, foi uma volta por cima muito grande e é isso que ele procura levar para esses para-atletas e para esse povo de modo geral, que segue ele também e que tem também ele como referência. Angélica, devolvo para você no estúdio. Grande exemplo, Bastos. É sempre bom ouvir o Foman falar, o Neto, o Alan Ruschel, que são os 3 sobreviventes, né, da tragédia da Chapecoense. E tá aí um grande exemplo. O Alan tá jogando ainda, né? O Foman, mesmo com todas as dificuldades, está aí mostrando que tudo é possível e se superando, que eu acho que o Parajasc é exatamente isso. Obrigado, Bastos, pelas informações. A gente vai ficar acompanhando o Parajasc também, que segue até o dia 23, lá no oeste do estado, em Chapecó. O nosso SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. A gente faz um intervalo, mas daqui a pouquinho tem muito mais SCC Meio-Dia. Até amanhã. Estamos de volta com o meio-dia dessa quarta-feira. E vocês se lembram do pequeno Bernardo Miguel? Desde o nascimento, ele enfrenta um quadro de saúde bem complexo que inclui autismo e fraqueza muscular generalizada. Ele precisava de um carrinho postural especial para evitar deformidades na coluna, mas esse equipamento era muito caro. Em março, a nossa equipe contou essa história aqui no jornal e enquanto a gente mobilizava uma campanha para arrecadar o dinheiro, um parceiro nosso se antecipou e doou esse carrinho para a família. E a Carmen, que é a mãe do Bernardo, nos mandou depoimento contando como é que isso mudou a rotina deles. Olha só. Bernardo Miguel, ele tem inúmeras doenças, muitas comorbidades, e a gente precisava de uma cadeirinha adaptada para ele, para as necessidades dele, para o dia a dia dele. E através do SBT-SC, com a generosidade da Érica, de todos que nos receberam no estúdio, nós conseguimos a cadeirinha para o Bernardo. Então, eu quero deixar aqui hoje a minha gratidão a todos que nos ajudaram, ao doador e principalmente à equipe do SBT-SC, que nos acolheu, entendeu a necessidade do Bernardo naquele momento. Então, eu quero deixar o meu abraço e todo o nosso agradecimento, porque essa cadeirinha, ela mudou a vida do Bernardo e ela nos ajuda todos os dias. Muito obrigada. Queridos, isso não tem preço, né, gente? Depoimento lindo que está entrando nessa comemoração dos 45 anos do SBT. Bora de previsão do tempo? E atenção para a mudança no tempo já a partir de hoje aqui em Santa Catarina. O sol ele ainda aparece, a gente vai ver aqui que ainda está amarelinho, né? Ele ainda aparece aqui, mas com um dia abafado, com as temperaturas chegando aí perto dos 30 graus em várias regiões, principalmente aqui no Vale, região do Planalto Norte também, Grande Oeste ainda com temperaturas mais altas, mas a gente tem esse aumento da nebulosidade e aí com isso vem a instabilidade também, condições para pancadas de chuva e risco de temporais com raios, rajadas de vento e até queda de granizo. Mas isso vale especialmente para o Grande Oeste até o sul do estado. Então essa região aqui, ó, que fica na parte de baixo do nosso mapa, é que hoje vai ter essa chuva mais intensa. Nas outras regiões a gente deve ficar somente no aumento de nuvens se tiver uma chuva mais fraca hoje. E amanhã, pessoal, a chuva ganha mais força com o avanço de uma frente fria. E esses temporais, eles começam pelo oeste já na madrugada e aí vão se espalhando para as outras regiões no decorrer do dia. A chance de chuva é menor apenas aqui na Grande Florianópolis e no litoral norte. Aí vocês já sabem, com o tempo mais fechado, as temperaturas já não sobem tanto. As máximas vão ficar em torno dos 20 graus no oeste e na serra. Já nas outras regiões esquenta um pouquinho mais, então confere aqui comigo. Chapecó, que chove desde a madrugada, não tem sol,
máxima de 20 graus, já fica bem mais ameno. Lages tem 22 de máxima, Floripa, que ainda deve ter esse tempo mais seco amanhã, máxima de 23. Blumenau pode chegar a 25 nessa quinta, Joinville 26 graus de máxima e Criciúma no sul do estado, onde mais esquenta, também deve ter chuva amanhã, máxima de 27 graus. A conta de luz vai ficar mais cara aqui em Santa Catarina. A ANEEL aprovou um novo reajuste para a Celesc. Mas esse aumento varia de acordo com o tipo de consumidor. Mas quem vai detalhar isso para a gente agora é a Graziane Biali. Ô Grazi, de quanto deve ser esse reajuste, hein? Olha, Maria, eu já antecipo, tem que preparar o bolso, viu? E mais do que isso, essa cobrança, ela já começa a partir desse fim de semana agora, dia 22 de agosto. Como você falou, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela autorizou, então, que a Celesc tenha um aumento. Em média, esse aumento vai ser de quase 11%. Por que em média? Porque eles calculam aí a alta tensão e a baixa tensão. Mas para vocês entenderem melhor, a gente preparou uma arte que vai fazer com que as pessoas entendam o que é a baixa tensão e o que é a alta tensão e quanto cada um deve pagar. Então, vamos falar sobre a baixa tensão, que são as residências, as casas, os comércios pequenos e também a área rural, que corresponde aí a 99,5% dos consumidores da Celesc aqui em Santa Catarina. E eles, então, essa taxa vai pagar aí o valor de 9,26% a mais na sua fatura a partir de sábado, já dia 22 de agosto. Aí, quando a gente fala de alta tensão, são as indústrias, os grandes consumidores, que são as empresas maiores, a gente tem um aumento de 14,16%. Por isso, somando tudo aí, a média é de 10,82%, que foi autorizada pela ANEEL. A Celesc explica que esse aumento, ele se dá a cada 5 anos e se deve por várias questões, vários fatores, como a manutenção dos serviços, as operações que são realizadas, as melhorias, a rede, enfim, tudo isso não é apenas para o lucro da Celesc. Então, é um conglomerado de fatores aí que se somam a cada 5 anos e aí a ANEEL libera, então, esse aumento que já vem, como eu falei, a partir do dia 22 de agosto, sábado agora, começa a contar, então, para as novas faturas que virão futuramente. A gente, claro, vai acompanhar por aqui, mas já fica, então, a dica, né? Temos que dar uma segurada porque o inverno está acabando, daqui a pouco vem o verão, quando a gente usa muito mais energia elétrica e tudo mais, então já vamos controlar aí para a gente já se adaptar a essa nova realidade. Eu volto com você, Maria. É, muito bem lembrado. Tem o ar-condicionado, ventilador para o verão, né? E a gente está falando aí de um período de El Niño, que a gente deve viver aí nos próximos meses, com alta nas temperaturas também, né? Então, temos que nos preparar mesmo. Obrigada, viu, Grazi? E começa hoje o Circuito Regional do Voz Única, uma lista construída por empresários de todo o estado e levada aos candidatos das eleições deste ano. A FACISC também pretende acompanhar o que sair do papel depois da votação. Então veja como isso pode mudar a sua vida e o lugar onde você mora, na reportagem do Kaique Guede e do Ari Alencar. Quem enfrenta filas na capital já conhece uma das cobranças da Grande Florianópolis. A lista também inclui alternativas para a mobilidade, mais vagas em escolas técnicas e melhorias nos hospitais de São José e Biguaçu. A Voz Única é um movimento democrático, antipartidário. Nós pensamos no desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. Por isso que o Voz Única é a maior representatividade do setor empresarial de Santa Catarina nessa eleição de 2026. Em Santa Catarina, associações empresariais reuniram 1.217 demandas. Mais de 29 mil votos ajudaram a escolher as principais. Cada uma das 12 regionais ficou com 6. Ao todo, são 72. O circuito começa nesta quarta-feira, em Mafra, com a lista do Planalto Norte. Em cada encontro, candidatos a deputado estadual e federal recebem os pedidos locais e uma agenda para todo o estado. Do acesso à capital aos hospitais da região, cada pedido tem um responsável. A BR-282, por exemplo, é federal. Por isso, não basta o candidato dizer que apoia. Ele precisa explicar o que pode fazer, qual é o prazo e de onde vai vir o dinheiro. Entre as prioridades catarinenses, logística, habitação, energia, qualificação, inovação,
gestão pública e segurança. O horizonte é 2030. A FACISC diz que vai atualizar uma plataforma aberta ao público com o andamento de cada demanda. Nós já tivemos sucesso de várias demandas que nós levamos ao setor público, aonde foram realizadas. Mas através de um aplicativo a gente consegue acompanhar se a obra iniciou, se tem projeto, qual é o término, qual é o valor que vai ser investido, e a gente já consegue acompanhar diariamente através de um aplicativo disponível para os associados da FACISC e para a comunidade como um todo. Com isso, fica mais fácil voltar aos pedidos para ver o que avançou e cobrar explicações pelo que continuar parado. Muito bem, a gente já está aqui com o Piara Boschi, que ele vai fazer um comentário também sobre o Voz Única, né? Boa tarde, Piara. Boa tarde, Maristério. Então, eu com muito prazer, muita alegria, já fui consultor do programa Voz Única, esse programa que toda eleição, a FACISC, que reúne todas as associações empresariais de Santa Catarina, promove em Santa Catarina. Ele busca em cada região as demandas e depois faz um grande caderno que é apresentado a todos os candidatos. E o que é importante nisso? Isso é quase um plano de governo. Teve governador que disse assim, isso aqui vai ser minha cartilha ao longo do mandato. Ali estão as demandas de Santa Catarina, então é um projeto que se perpetua no tempo, ele tem já diversas eleições, eu acompanhei como repórter, como colunista, como consultor da FACISC, agora acompanho também como comentarista, e é sempre um prazer ver esse programa sendo renovado, Maristério. Muito bem, vamos para outro comentário de hoje, Piara. Estão com dificuldade para receber o fundo eleitoral, os candidatos, o que aconteceu? Então, Maristério, quase metade do fundo eleitoral, o polêmico fundo eleitoral, tão criticado por muitos, mas essencial para os partidos políticos fazerem a eleição depois que o Supremo Tribunal Federal entendeu que as doações empresariais eram inconstitucionais, criaram um fundo eleitoral. Ninguém gosta, cada ano aumenta, está em 4,9 bilhões e quase metade desse dinheiro, 48%, estava bloqueado por causa de uma ação do PT no Tribunal Superior Eleitoral, que foi extinta hoje. Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona o dinheiro do fundo eleitoral, como é que se distribui esses 4,9 bilhões. Eu pedi um telão aqui para o pessoal, para a nossa equipe, ver se eu consigo colocar aqui. Ó. Dos 4,9 bilhões, 2% é igual para todo mundo, ou seja, dá uns 3 bilhões aí que qualquer partido, até aqueles que a gente não sabe que existe, recebe. O 15% é pelo número de senadores que cada partido tem. 35% pelos votos que cada partido recebeu na eleição para deputado federal nas eleições de 2002. O que isso significa? Mesmo que o partido não elegeu gente, ele teve votos para esse cargo, então ele tem uma fatia. Mas a maior parte dos recursos, 48%, esse que estava bloqueado, é pelo número de deputados que cada partido elegeu. E aí é que entra essa ação do Partido dos Trabalhadores, porque lá em Alagoas tinha um deputado que perdeu a vaga e o PT estava tentando, por liminar, manter essa cadeira e queria que a Justiça Eleitoral considerasse isso. Quanto é que valia esse show? 5 milhões de reais a mais no fundo eleitoral. Só que isso, como estava a decisão travada, o TSE disse assim, enquanto não decidir isso aqui, 48% dos recursos está travado, porque senão vai ter que tirar esses 5 milhões de algum lugar. E aí travou, aí os partidos pelo Brasil inteiro começaram a reclamar, os próprios lideranças estaduais do PT, porque o dinheiro precisa chegar, porque tem que ter campanha e etc. O PT foi lá e desistiu da ação, desistiu desses 5 milhões de reais. Vamos ver quanto é que significa isso para os partidos. Eu separei aqui os partidos que mais recebem fundo eleitoral, com base naqueles critérios que eu falei antes. E aí o PL tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, tem 881,7 milhões. O PT não vai ter aqueles 5 milhões extra que estava brigando, 615,4 milhões, nasceu o segundo partido com mais recursos. União Brasil, 526,2 milhões. PSD, 421 milhões. PP, 417 milhões. E 400 milhões para o MDB. Então, e assim vai. Esses são os que mais recebem, Maristério. Não vai faltar dinheiro. Sempre falta. Campanha é caro, infelizmente, mas esse é o modelo de financiamento que se tem no Brasil e, sinceramente, espero que em algum momento se ache outra forma de financiar as campanhas políticas, porque esse modelo de dinheiro público distribuído desse jeito não está funcionando e não agrada a população. Muito bem, Piara. Agora, e o tempo para esse dinheiro chegar até os candidatos, até os partidos? Demora? Olha, eu olhei a declaração de contas dos candidatos aqui de Santa Catarina e nas principais candidaturas ainda não tinha chegado. Leva geralmente 1 ou 2 semanas, mas o desembolso forte mesmo é lá na reta final. Porque agora a gente está nessa reta final mesmo, né? Agora é o comecinho, está esquentando, está esquentando. Vamos lá então. Obrigada, Piara. Tchau, querida.
A Prefeitura de Florianópolis divulgou um novo balanço da Operação Solo Legal, que combate as invasões na capital. E os números chamam a atenção. Desde setembro do ano passado, cerca de 170 edificações clandestinas já foram demolidas, principalmente no norte da ilha e também no continente. Com essas ações, mais de 5.500 metros quadrados de áreas protegidas foram recuperados. E a fiscalização não para apenas na demolição. A Força-Tarefa também abriu processos administrativos e criminais contra loteadores pela venda ilegal de terrenos, o que configura o crime de estelionato. Vocês estão vendo aí a página do SCC10? Tem mais informações sobre essa operação lá em scc10.com.br. Agora, 12:30. A Polícia Civil deflagrou a Operação Mãos Atadas, em Itajaí, para investigar um homicídio ocorrido em abril. A vítima de 35 anos teria sido agredida, amarrada e jogada no rio Itajaí-Açu. O corpo foi encontrado dias depois, próximo à unidade da Marinha, no centro. A operação cumpriu mandado de busca e prisão também no bairro Imaruí. 3 suspeitos foram presos, entre eles um homem apontado como liderança de uma organização criminosa. Um veículo de luxo e outros objetos também foram apreendidos e a investigação continua. Uma criança de 2 anos morreu depois de passar mal em uma escola no sul do estado. A Emanuela Justino está ao vivo, vai trazer mais informações. Manu, onde aconteceu isso? Já se tem mais informações? Oi, Maria, exatamente. Uma fatalidade, né? É um fato bem triste. O menino de 2 anos passou mal numa escolinha do bairro Verdinho, em Criciúma, na escola básica Honório Daltoé. Aí o pessoal, né, ali da escola levou para uma unidade de saúde em Forquilinha, que é muito perto, né? Essa escola fica em Criciúma, mas o município de Forquilinha é muito perto ali do local. Ele passou mal, segundo o SAER, que foi acionado para atender, o menino perdeu a consciência e estava com insuficiência respiratória. Tanto é que eles acionaram o helicóptero do SAER para fazer a reanimação. O menino chegou a ser encaminhado para o Hospital Infantil Santa Catarina, em Criciúma, mas infelizmente não resistiu. Até o momento, não foi divulgada exatamente, né, a causa da morte, o que aconteceu. Agora isso vai ser investigado. Mas realmente muita tristeza aí para essa família, muita tristeza para esses pais, né? O menino que estava na escolinha passou mal, teve ali os atendimentos, mas acabou não resistindo. O sepultamento acontece hoje no cemitério do Verdinho, em Criciúma, e agora vai ser apurado exatamente, né, com mais detalhes, o que aconteceu, o que causou a morte dessa criança de 2 anos ontem em Criciúma. Maria, volto contigo. Obrigada, Manu, pelas informações. Manu, eu estou aproveitando e dando uma olhada no tempo também. A gente pode voltar ali com a imagem da Manu ao vivo no sul do estado. Hoje a Manu está em Tubarão. E até enquanto a gente acompanhava aqui, o Laércio, que é de Tubarão, né? Ele está aqui na organização do estúdio Protege a Nossa, ele estava mostrando as capivaras, Manu, olha aí do seu lado, na sua direita aí, ó. A gente está vendo a quantidade de tubarão. Elas são famosas lá na cidade, né, Laércio? Sim. Patrimônio. São, Maria. Ô Maria, agora eu acho que não sei se vocês estão conseguindo ver daí, porque tem uns 2 postes e umas 2 árvores na frente, mas é uma família, viu? São 2 capivaras maiores, que eu acredito que são os pais, e as 3 capivarinhas. Família bem bonitinha aqui. Agora eles foram um pouquinho mais ali, estão comendo, viu? Acho que eles estão no horário do almoço deles. Pelo que eu vi ali. Já fui ali filmar eles um pouquinho antes, Você foi, a gente conseguiu ver, Manu, um pouquinho ali, enquanto eles estavam passeando, a gente conseguiu mostrar as capivaras de Tubarão. Obrigada, Manu. Uma brincadeira sem nenhuma graça terminou em incêndio no Parque Eldorado, em Chapecó. A Guarda Municipal foi chamada depois de uma denúncia que adolescentes estariam colocando fogo em barracas de palha. Quando os agentes chegaram, encontraram um dos quiosques com a cobertura toda queimada. E durante a abordagem, um adolescente de 14 anos admitiu que tinha iniciado o fogo. E ele foi levado até a central de plantão policial. Agora a gente vai falar do perigo de transportar crianças de forma irregular e também os números mostram que essa irresponsabilidade é muito mais comum do que se imagina. Só no primeiro semestre desse ano, a Polícia Rodoviária Federal flagrou quase 1.000 crianças sem a cadeirinha de segurança nas rodovias aqui do nosso estado. A Sofia Gonzalez acompanhou uma dessas fiscalizações e vai mostrar pra gente as regras para o transporte seguro. Olha só. 1, 2,
3, 4... Em 30 minutos, deu para perder as contas de quantos motoristas foram flagrados no celular em plena BR. Mas, além disso, cães soltos dentro do carro, falta de uso de cinto de segurança e troca de faixa sem o uso da seta também foram vistos. As infrações mais comuns visualizadas com o apoio do drone são o uso do celular ao volante, motoristas sem cinto de segurança, muitas motocicletas usando o corredor sem necessidade, e essas infrações vistas pelo policial são feitas ao auto de infração, popularmente conhecido como multa, sem abordagem. Em uma das últimas fiscalizações, entre as infrações encontradas estava o transporte de crianças sem o uso de cadeirinha. É uma situação, infelizmente, não tão rara. Crianças viajando no banco da frente de automóveis ou de caminhões, muitas vezes no colo das mães. Isso é uma falsa sensação de segurança que a mãe tem pela criança estar no seu colo. Em uma colisão frontal, a criança é violentamente jogada para frente. Pode colidir no painel do veículo ou no para-brisa. E o pior, a criança também pode ser amassada, prensada pelo corpo da mãe, que é muito maior. Apenas no primeiro semestre de 2026, a Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina flagrou 954 crianças sendo transportadas fora da cadeirinha. Pela legislação, crianças com menos de 10 anos e que não tenham atingido 1,45 de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros. Para bebês de até 1 ano de idade ou com peso de até 13 quilos, o correto é o bebê conforto. Para crianças entre 1 e 4 anos ou com peso entre 9 e 18 quilos, a cadeirinha é obrigatória. E para idades entre 4 e 7 anos e meio ou com até 1,45 de altura e peso entre 15 e 36 quilos, o assento de elevação. Depois dos 7 anos e meio até os 10, ou com altura superior a 1,45, é permitido ir no banco de trás apenas com o cinto de segurança. Regras que também devem ser aplicadas nos carros de aplicativo. Muitos motoristas de aplicativo têm já uma cadeirinha ou um assento de elevação no porta-malas ou têm ali à disposição. Quando é o caso do transporte por aplicativo, a mãe que tem uma criança já tem que avisar o motorista do aplicativo: estou com uma criança de tantos anos. Você tem o dispositivo de retenção adequado para a idade? Sim, ok, vamos fazer a viagem. Não, então me desculpe, vou acionar um outro motorista que tem esse dispositivo. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, transportar crianças sem as condições de segurança é infração gravíssima, com multa de R$ 293 e 7 pontos na carteira do motorista, que é o responsável por conduzir todos os passageiros com segurança. E vocês trocariam a correria de uma cidade grande pela tranquilidade de Santa Catarina? Muita gente tem feito isso. O nosso estado virou o destino número 1 de quem busca segurança e também mais tranquilidade, mais qualidade de vida aqui no Brasil. A Graziane Bialy conta essas histórias pra gente agora. Então, durante o meu dia, às vezes eu faço uma pausa para almoço, uma pausa para café, eu paro na beira-mar, sinto a brisa do mar. E isso faz toda a diferença na qualidade de vida. São Paulo, aquele caos, né? O cheiro do Rio Tietê, prédio por todo lado, então, assim, completamente diferente. Essa é a realidade da Larissa hoje, desde que mudou de São Paulo para Santa Catarina. Os milhares de quilômetros percorridos para chegar até aqui vieram acompanhados de qualidade de vida, segurança e sucesso profissional. Eu e meu marido vivíamos naquele caos, né? Correria de São Paulo, e a gente sempre gostou de natureza. Então, a gente queria morar mais perto para poder ter fácil acesso, sem gastar tanto, sem perder tanto tempo no caminho. E Florianópolis foi a nossa primeira opção logo de cara, porque ela oferece isso pra gente. Depois que a gente veio para cá, a gente sentiu muitas diferenças, como segurança. Aqui a gente anda mais tranquilos, a gente usa celular na rua com mais tranquilidade. A questão de carreira, nossa vida cresceu bastante aqui. Foram várias mudanças mesmo em relação a São Paulo, mas em primeiro lugar, qualidade de vida. São Paulo foi o terceiro estado que mais enviou moradores para Santa Catarina. 62 mil pessoas em 5 anos, conforme o último censo do IBGE. É como se todos os dias 30 paulistas tivessem desembarcado aqui para recomeçar.
e construir a vida. Historicamente, São Paulo sempre recebeu muitos habitantes de vários estados, inclusive de Santa Catarina, mas a gente percebeu que no último censo demográfico, sobretudo nos 5 anos que antecederam o censo demográfico de 2022, São Paulo cedeu mais habitantes aqui para Santa Catarina. Então, houve uma inversão nesse fluxo migratório. São Paulo, pela primeira vez, teve um saldo migratório negativo e Santa Catarina foi o estado que mais recebeu habitantes de todos os estados, sobretudo de São Paulo, que é o terceiro estado que mais cede população aqui para Santa Catarina. Santa Catarina se tornou o principal destino de imigrantes no país, com um saldo positivo de 354 mil novos moradores, vindos de outras unidades da federação. O primeiro elemento importante é o mercado de trabalho em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que tem a menor taxa de desemprego do Brasil. É um estado que tem o maior índice de formalidade das relações de trabalho, que é um indicador importante do mercado de trabalho. E terceiro, tem um nível médio de renda superior ao nível médio da renda do Brasil no mercado de trabalho. O segundo aspecto importante é as condições de infraestrutura. Um estado que tem uma economia regionalizada, seja no oeste, no vale, no sul, no litoral, que tem oportunidades de trabalho o tempo todo. Terceiro, a qualidade de vida. Então, se você olha todos os indicadores sociais em Santa Catarina, seja de fome, todos esses indicadores, pobreza, sempre são os indicadores mais baixos do Brasil. Já na contramão, o estado paulista teve saldo negativo. Quase 90 mil pessoas deixaram São Paulo para buscar outros lugares para viver. Um movimento que tem explicação. São Paulo sempre foi, durante todo o século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, o centro atrativo do país, o processo de industrialização, oportunidade de trabalho. Migrantes de todos os estados do sul, do norte e do nordeste iam para São Paulo. Então, São Paulo se virou, dos anos de 1950 até os anos 1980, 1990, o grande polo econômico atrativo de mão de obra, sobretudo por fato de gerar muito emprego. Acontece que, a partir dos anos 90, a indústria brasileira entrou em caos e o rebate disso em São Paulo foi enorme. E, com isso, as pessoas precisaram procurar outros destinos para sobreviver e para trabalhar. Outros quesitos sociais. A violência, sobretudo, um estado com um índice de violência muito alto, o trânsito e um conjunto de coisas e a vida também muito cara. Movimento que continua até hoje. Lembra da Larissa? Em Santa Catarina, ela mora em Palhoça, trabalha em Florianópolis e o filho dela é Manezinho. São Paulo agora virou memória. Larissa criou raízes aqui. Em todo lugar que eu ando por aqui, eu vejo verde. Isso já me traz paz. Porque eu sinto que quando eu estou no meio da natureza, eu me reconecto comigo mesma. E isso, para mim, é fundamental. É algo que eu não trocaria por outros motivos, É algo que eu prezo para minha vida. Até porque agora eu tenho um filho e aí eu olho para o futuro, O que eu quero para o meu filho? Eu não quero que o meu filho viva o que eu vivia antes quando eu morava lá. Então, com certeza, não tenho nenhuma expectativa de sair daqui. E com essa reportagem nós finalizamos o SCC Meio-Dia de hoje, já convidando todo mundo para acompanhar o A Tarde é Nossa, que tá uma bagunça, gente, vocês não têm noção como é que tá esse nosso estúdio. Então, fica aí com a gente, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com essa festa dos 45 anos do SBT. Até já!